Boa noite, amados irmãos. Como é bom estar aqui novamente. Vamos, nesse momento, desfrutar da preciosa palavra do Senhor. Nós acabamos de cantar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. A verdade do Senhor é eterna, absoluta, suficiente. Ela é inerrante, é afável aos nossos corações. Não há nenhuma variação de dúvida ou sombra de qualquer tipo de dúvida na palavra do Senhor, no que diz respeito à verdade de Cristo Jesus, aquilo que Ele estabelece. Eu tenho alegria de poder pregar a palavra de Deus, porque eu sei que as minhas palavras, elas são insuficientes e várias vezes elas podem até vir a cair por terra, serem desfeitas, ou então podem em algum momento estar desatualizado aquilo que eu falo. Mas a Bíblia, como disse o Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Anos, mais anos, tempos e tempos, épocas e épocas, reinos e reinos se passaram, e a palavra, a verdade de Deus, está estabelecida e nada poderá mudá-la. Não há variação. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis 1:1 até o final de Apocalipse. Palavra de Deus, toda, suficiente, maravilhosa. E quando nós olhamos para essa palavra maravilhosa, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, e sabemos que não estamos sendo enganados, nós ficamos contentes, seguros. Quem aqui gosta de ser enganado, irmão? É ruim, né? Quando alguém, não tem aquele mentiroso de plantão, que o cara está pregando uma mentira para você, você sabe que é mentira que ele está pregando, você fica olhando para a cara dele, né? Eu conheço um cara aqui que tem um tio que é, né, nota 10 na mentira, o bicho é danado. Tem aquele cara, tem ainda, pregador de mentira nato, trabalhou na Globo, construiu um prédio na Bahia, e daqui para lá, e mentirosão convencido, né? Mentirosão convencido. Aquele caçador miserável, esse aqui é o pastor Deus. Aquele caçador miserável foi caçar, né? O cara está contando essa história para mim, eu estou olhando para a cara dele, falando, rapaz, não é possível, que ele tá tão convencido daquela mentira dele, que aquilo parece muito verdade, ele está expressando aquilo ali, né? Ele foi caçar e ele chegou na caçada dele, lá no auge da sua caçada, quase na hora de vir embora, nada para pegar, e ele se depara, então, no final da sua caçada, pum! Caramba! Um coati e uma paca. Ele fala, agora eu vou deitar o pelo, vou matar os dois. Aquela 28, 2 canos, bem socada com a baluda, ele prepara, né? E na hora que ele quebra a espingarda para conferir, só tem uma bala. Ele fala, puxa vida, vou ter que escolher um. E ele se ajoelha, posiciona-se numa árvore para pegar bem a mira, e ele fala assim, na hora que ele vai abaixar, o facão dele barrou no chão, ele lembra que ele tem um facão pendurado na cintura, e ele fala assim, rapaz, tive uma ideia. Ele então dá 3 passos para frente, fica o facão virado para ele, recua de novo ao ponto do tiro inicial, mira no meio do facão e atira em direção ao facão. O que acontece é que a bala pega no meio do facão, corta-se ao meio e mata o coati e a paca. E ele está contando isso animado, e achando que está me convencendo. Eu fico olhando e mato os dois. Mas vocês não sabem da maior história ainda do mentiroso. Do mentiroso convencido que o que ele está falando é verdade. É uma arte diabólica,
mas é mate, prega mentira. Só vocês não sabem, não, você está achando que se for bom? Tem que ver o que aconteceu. É que na hora que a espingarda deu um coice, a árvore balançou e tinha um macaco em cima da árvore, o macaco caiu em cima do tatu e matou o tatu e morreu também. Ele matou 4 bichos com um tiro só. É muito duro. Mas a palavra de Deus, ela não tem como. Por que nós desfrutamos da palavra de Deus, irmãos? E por que ela traz regozijo para a nossa alma? Nós sentimos-nos seguros ao ouvir a palavra de Deus. Homens podem mentir. Até as leis humanas podem mudar. Depende muito da ótica do STF. Se eu olhar desse jeito, eu mudo a lei, não tem problema. Se eu acho que não pode ser assim, está definido. Existem variações das palavras dos príncipes, dos reis, mas a palavra de Deus está estabelecida. Ela é invariável, verdadeira. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, podemos de fato cantar: Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Reinar eternamente, irmãos. Nessa perspectiva, eu sempre abro as Escrituras. Eu estava conversando com o Jonatas Duarte semana passada e até ontem, depois de escutar alguns sermões, compartilhar. Ontem eu escutei 5 sermões. Coisa boa. Eu selecionei John MacArthur. Hoje eu vou escutar John MacArthur. Escutei John MacArthur quase o dia todo. Toda hora ia lá e botava uma pregação. Tem a tradução, pastor, em inglês é difícil. Tem o canal do Diego Urbano. Ele dubla as pregações, é fantástico. Ele é um servo do Senhor que está sendo muito usado nos nossos dias com isso. Pregações de John MacArthur. Quando eu escuto a pregação da palavra de Deus, ela está vindo da palavra de Deus, eu sinto-me seguro a confiar naquela pregação. Não por causa do homem que está pregando ela, ou não porque aquele que está pregando ele tem uma alta capacidade, capacitação, mas simplesmente porque é a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Eu me abraço a ela, eu retenho no meu coração, eu quero obedecer. E eu falei para o João Jota, quando eu subo para o meu púlpito, nessa vida corrida, gente que talvez não tenha aquela qualidade ministerial de sentar num gabinete, ficar horas do dia sentado no gabinete, 6 horas, 5 horas por dia sentado no gabinete preparando o sermão. A gente acorda mais cedo, estuda, faz um cronograma de estudo semanal, vai montando o sermão, e toda vez que eu venho para trás desse púlpito eu digo: Senhor, a sua palavra é a verdade, então não deixa que as minhas mentiras, aquilo que eu for capaz de inventar, venha aniquilar a sua palavra. Venha diminuir a sua palavra. Me dá graça para que apenas a sua palavra, e todavia, somente a sua palavra, seja pregada para o seu povo. Semana passada, eu preguei em Gálatas capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 ao 6. E um dos textos, talvez, que nos traga uma doutrina tão fundamental para a vida da igreja, a doutrina da perseverança dos santos, está aqui nessa perícope. Quando o apóstolo Paulo diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E nós acreditamos firmemente que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é a perseverança dos santos. E alguém me questionou durante a semana, depois de ouvir o meu sermão, e isso é bom, significa que as pessoas estão ouvindo o meu sermão por aí. Isso é bom e é uma responsabilidade ainda maior. Prega a palavra. Prega a palavra. Pastor, o senhor pregou nesse texto e não ficou tão claro que a perseverança dos santos é uma doutrina central. Vocês dizem tanto a respeito disso, e lá está falando, tendes caído da graça. E minha nota introdutória hoje é apologética. Apologética. Eu quero introduzir com esse texto, para que então eu entre nos versículos 7 a 12 e traga as explicações
e aplicações para os nossos corações. O apóstolo Paulo não está abrindo uma possibilidade, uma margem, para que em algum momento nós venhamos acreditar na possibilidade de que um crente salvo por Cristo, pela obra única de Cristo, suficiente de Cristo, esse então perca essa salvação. A argumentação que veio a mim foi: esse texto está falando que a pessoa caiu da graça. Isso significa que a pessoa perdeu a salvação? E a resposta é não. E o primeiro argumento que eu quero usar, irmãos, é o textual, o argumento textual. Versículo de número 4 diz: separado estáis de Cristo vós. O versículo de número 5 diz: mas nós. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando referência de dois grupos distintos para falar a respeito da salvação em Cristo. Se no versículo de número 4 o apóstolo Paulo está dizendo: mas vós, observe bem, separados estáis de Cristo vós, o que fosse justificados pela lei. Ou seja, quem está separado não é aquele que foi salvo por Cristo, mas é aquele que tinha garantia da sua salvação na obra da lei. Ele confiava que para ser salvo, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele está separado de Cristo. Ele nunca confiou em Cristo para a sua salvação. Ele nunca se entregou, se lançou e clamou a Cristo dizendo: só o Senhor pode me salvar. Aquele que está pendurado nas muletas das obras e se justifica pelas obras da lei, este tem caído da graça. Não significa que ele estava salvo e então caiu. Significa que ele não estava salvo, ele estava ancorado por suas obras e sinceramente enganado sobre a sua salvação. O versículo 5 traz um contraste que nos deixa claro essa verdade. Mas nós, pelo quê? Pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Existem dois grupos distintos aqui. O apóstolo Paulo se inclui em um grupo que não confia na salvação por suas próprias obras, pelos seus próprios méritos. Não confia na sua salvação por aquilo que eles vão fazer para conquistá-la, mas eles confiam na sua salvação pela fé. Dois grupos distintos. Uma das doutrinas centrais: uma vez salvo, salvo para sempre. Nós que estamos caminhando nas doutrinas da graça, no legado histórico, batista particular, temos essa firme confiança e de modo nenhum damos um passo milimétrico que seja para trás no que diz respeito à garantia da nossa salvação pelos méritos suficientes de Cristo. E não temos margem bíblica alguma para que então possamos um dia perder a salvação. Essa é uma importante doutrina. Uma das doutrinas centrais. A forma de olhar para a salvação, que não é pelos nossos méritos, mas é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não produzimos, é dom de Deus. Devemos olhar então como algo que não podemos perder jamais. Não é porque simplesmente vamos fazer algumas escolhas certas ou então erradas, que simplesmente perdemos ou conquistamos a nossa salvação. Até porque agora operando em nós a maravilhosa salvação, a graça transformadora, ela também transforma as nossas escolhas. E é por isso que nós não nos desviamos da graça, porque a salvação opera em nós para nos transformar também em nossas escolhas. Nós passamos a não escolher o caminho contrário à vontade de Deus.
porque a salvação é operante, contínua, e ela está dia após dia nos conduzindo a caminhos que glorificam a Deus. Nós devemos olhar para essa verdade, uma vez salvos para sempre, e ter certeza de que uma vez salvo, a gente permanece para sempre salvo, não pelos nossos próprios méritos. O mérito da salvação é de Cristo, e o mérito de nos manter no caminho da salvação também é de Cristo. Agora, o que isso, então, não significa? Aquele que está em Cristo é nova criatura, ele, por ser nova criatura, não anda mais os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias vontades. Nossas vontades foram transformadas, nós passamos a fazer o que Deus quer. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E logo, se o salvo tem Cristo vivendo nele, Paulo diz no capítulo 3 que sente dores de parto até que Cristo seja formado naqueles que ouviram a sua mensagem. Isso significa que Cristo está sendo formado em nós, e por isso que nós vamos abandonando os nossos pecados na caminhada, nos desvencilhando das oportunidades malignas, carnais, e deixando de fazer a vontade do diabo, a vontade da carne, e passando a fazer a vontade de Deus. É Cristo que vive em nós. Por isso que o apóstolo Paulo se dedica no capítulo 5, daqui 2 sermões nós vamos entrar nessa perícope, versículo 16 até o versículo 25, em dizer que há uma guerra entre carne e espírito. A carne milita, opera contra o espírito. E ali ele descreve as obras da carne. E ele também descreve as obras do espírito, o fruto do espírito. E o que é viver no espírito e como viver no espírito? É andando em espírito, guiado pelo espírito. Essa doutrina, ela é uma doutrina central porque ela nos dá uma consciência cristã segura, saudável. Porque essa doutrina não significa o quê? Que não podemos pecar à vontade. Então, se somos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, vamos enfiar o pé na jaca. E mesmo se eu pecar, se eu sair doidado, fazer o que eu bem quiser, está tudo certo, está tudo garantido. Somos salvos pela graça. Não significa isso. O salvo, ele não tem mais desejo do pecado. Se existe um salvo que está cheio de desejo, ele maquina o pecado, ele tramita para o pecado, ele se dirige para o pecado e ele tem prazer, satisfação. Ele precisa entender, das duas uma. Ou ele está em profunda frieza espiritual, de modo que está com a sua fé cauterizada, ou ele, pior, e que eu acredito muito mais, ele nem salvo foi. Se não há nenhum restício de luta do espírito contra a carne, que crente é esse? Por isso que nós devemos sempre pregar contrário, uma frase muito comum nas igrejas de hoje: crente carnal. Não existe isso, irmão. Ou a pessoa é crente ou ela é carnal. Você já ouviu isso? Ah, tem igreja, sabe como é que é, pastor? Nas igrejas estão cheias de crente carnal. Não tem crente carnal, não tem crente. Não se converteu, ela se batizou, ela deu profissão de fé, ela até participa das atividades da igreja, mas ela não foi salva, por isso ela é carnal, por isso ela milita contra o seu irmão, por isso ela é tão ofensiva contra o seu irmão, por isso ela fere tanto o seu pastor, os seus líderes, os seus irmãos na fé, porque ela não se converteu. Filho das trevas, infiltrado. Segundo, o que isso não significa? Não é a ideia do tour do salvo pelo mundo. Sabe que você já ouviu isso muito também, irmãos? Eu também já acreditei nisso aqui. Porque o crente, ele se desviou, né?
se desviou, foi para o mundão, curtiu o carnaval, exposição, e lá no final do ano, quando ele lembrou do nascimento de Jesus, ele voltou para a igreja para passar a virada com Cristo e ter um ano de bênção. Meu irmão, o crente ele tem deslizes, ele luta contra o pecado, ele peca. Ele faz algumas atrapalhadas, ele comete alguns erros, ele comete alguns pecados, mas essa de cometer um pecado, se desviar, ir para o mundo, viver uma realidade mundana, um prazer no pecado depois de ter sido salvo, não foi salvo. Não existe um crente salvo desviado, que agora ele tem prazer no pecado de novo. E existe alguns que vivem até uma gangorra, né? O crente, como é que tem uma música que fala? Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Pá. Tem evento na igreja, o cara está crente. Tem evento no mundo, o cara está no mundo. O cara está não crente. Uma gangorra espiritual maldita, que tem levado muitas pessoas a acreditarem na possibilidade de um crente desviado. Não existe, irmãos. Existe alguém que estava convencido em si mesmo, em si mesmado, mas não estava convertido em Cristo. Pastor, isso é muito duro. É sim, irmãos. Não tem problema ser duro. É verdade da palavra do Senhor. Ah, mas eu conheço muita gente séria que já pregou. Eu conheço muita gente séria que já até me liderou. Eu também. E agora, com tristeza, com dor, diante da verdade da palavra de Deus, que é verdade estabelecida, ela é imutável, nós chegamos a essa constatação. Não era crente. Eu e você conhecemos até mesmo pastores. Como pastor? Um pastor que não era salvo? É, irmão. É isso mesmo, irmão. E se você lê com as cartas paulinas, que orienta sobre os fins do tempo, o maior sinal da vinda de Cristo, dos sinais do tempo, o maior sinal, um dos maiores sinais é esse. É aquele que parecia ser e se desviou e não é mais. É com muita dor que eu penso em alguns, como você está pensando agora nesse momento. É com muita tristeza que eu olho para a membresia, e eu não quero alargar a outras denominações, a membresia batista desviada, talvez hoje é o mesmo tamanho da membresia batista dentro das igrejas. Por quê? Por quê? Uma porta de entrada para a igreja sem critérios bíblicos. Fazer parte de uma membresia, de uma igreja, não é simplesmente levantar a mão em um sinal no final de um culto, depois de um apelo. Não é se batizar, infelizmente, nos nossos dias. Pessoas se batizam vivendo uma emoção, pessoas se convertem vivendo uma emoção, estão rasas em conhecer quem é Cristo. Afinal de contas, a pregação tem produzido esse resultado final de crente. Você prega sobre o homem. Você prega que o homem pode, que o homem é capaz, que o homem consegue, que há uma capacidade, um herói dentro de cada homem, e que ele... E aí o cara se converte àquela verdade, que ele pode, que ele é, que ele... Então ele está no centro. Ele tem uma caricatura muito vaga de quem é Jesus. Um cara legal, um grande líder, alguém que fez coisas maravilhosas, mas não tem o desenho pleno de Cristo Jesus, segundo as Escrituras, que diz quem Ele é, e Ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz, Ele suportou os nossos pecados, Ele suportou a ira de Deus, Ele nos deu a salvação, a vida eterna.
Eu fui num culto uma vez e o cara pregou sobre Davi. Falou minuciosamente de cada detalhe sobre a vida de Davi. Enquanto jovem, matando urso, leão, depois, num grande desafio contra Golias, a sua fuga de Saul, o seu reinado maravilhoso, a sua queda, o seu pecado, o seu arrependimento, como Deus lhe tratou. Pregou sobre tudo sobre Davi, tudo. A ruína na casa de Davi, ele foi falando sobre Davi. E no final, alguém começa a tocar uma música e ele pergunta: quem é que quer aceitar Jesus? Que Jesus? Quem é Jesus? Eu não estou falando de um crente que já está na igreja um tempão, escutar algumas orientações ou alguns princípios que estão ali na vida de Davi. Eu estou falando de uma pessoa que nunca entrou na igreja, ou que entrou na igreja algumas vezes e não escutou uma pregação da palavra, e ela escuta uma pregação sobre Davi, e no final alguém lhe diz: quem quer aceitar Jesus? E ela levanta a mão e aceita Jesus. Que Jesus que ela aceitou? Por isso, irmãos, eu acredito muito mais numa salvação que é processual. Deus atrai, conduz, convence, ensina. E aí a pessoa olha para Cristo, vê a beleza de Cristo, vê a maravilha que Ele fez por nós na cruz, e ele se rende. Não tem como não se render, ele se rende. Ele se entrega sem reservas. Ele sabe quem é Cristo, ele sabe o que Cristo fez por ele, e por isso ele se lança aos pés de Cristo e diz: eu preciso de Cristo, eu não sou nada sem Cristo, eu não consigo sem Cristo. E por último, irmãos, a realidade de uma vez salvo, salvo para sempre, não nos isenta de lutar contra o pecado. Por isso o apóstolo Paulo coloca carne, obras da carne e fruto do Espírito. O crente, ele anda no Espírito, ou seja, ele luta contra aquilo que é impulso pecaminoso, contra aquilo que é desejo da carne, contra a cobiça dos olhos, contra a concupiscência da carne. Ele está em constante guerra espiritual, e isso é uma guerra espiritual. Não é querer dar gravata em demônio, chuto no capeta, é lutar contra o pecado. É militar o bom combate com Cristo contra o pecado, contra a natureza, contra o impulso. Contra as tentações. E uma resposta humilde, seguindo o chamado de Cristo a ser manso e humilde. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é um patamar elevado que nos coloca acima de outras pessoas, melhores que outras pessoas, e nem mais perto de Deus e com contato direto a Deus acima de qualquer pessoa. Nós não somos semideuses. Uma vez salvo, salvo para sempre, nos conduz a uma vida de humildade, de quebrantamento, e nos chama a atenção a olhar para aqueles que estão perdidos e dizer: eu já estive perdido, eu já fui ímpio, eu já caminhei no caminho do ímpio, eu já sentei com o ímpio, eu já sentei com o escarnecedor, e Cristo me salvou. E quando eu olho para aquele ímpio, o meu coração se enche de temor. E vem um desejo de vê-lo transformado, como Cristo também me transformou. Nós não perdemos a salvação, porque Cristo nos garante ela. Não só em nos dar, mas em nos sustentar. João capítulo 10, versículo 27 e 29, a palavra de Deus nos diz... João, capítulo 10, versículo 27 e 29. 27 a 29. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão dele. É por isso que eu e você não perdemos a salvação. É porque nós estamos no aprisco do Senhor Jesus. Ele é o nosso bom pastor, Ele nos conduz, Ele cuida da nossa lã, Ele nos sustenta com um bom óleo quando nós estamos feridos. Ele nos alimenta com pastos verdejantes e nós podemos estar seguros nele. Por isso, nós não perdemos a salvação. O aprisco é seguro. O lobo não pode roubar. E nós não nos perdemos. Ainda João capítulo 10, versículo 5 diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. E aqui eu estou com você dentro do texto que eu vou ler agora para explicar e aplicar. Preste atenção no que a palavra de Deus nos diz, Gálatas capítulo 5, versículo 7 até o versículo 12. Corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. O que o apóstolo Paulo está falando? Depois de dizer, aquele que está seguro em Cristo, confia na sua salvação pela fé e não pelas obras, ele não se perde. Ele aguarda a expectativa, a esperança. Mas aquele que confia nas obras da lei, aquele que confia nas obras dos seus braços, aquele que está confiante na salvação por aquilo que ele pode fazer, este decaiu. Este não atingiu o alvo. Este não foi alcançado. Este não está seguro. E o que o apóstolo Paulo agora nos apresenta, irmãos? É que aqueles que não tinham sido alcançados ou convencidos pela pregação de que Cristo é o Salvador suficiente, eles deram ouvidos aos enganadores, aos pregadores judaizantes. E esses enganadores, pregadores judaizantes, eles atrapalharam a corrida daqueles até a fé. Eles estavam ali naquelas regiões, eles ouviram a pregação de Paulo, mas em algum momento, os passarinhos, os arbutres da verdade, os passarinhos do diabo, eles voaram, roubaram aquela semente, deturparam aquela palavra e impediu a corrida deles. O apóstolo Paulo faz uma pergunta no versículo 7, retórica. Corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? O apóstolo Paulo sabe quem são os seus opositores, sabe quem estava pregando o contrário a ele. O apóstolo Paulo sabe que tinha uma pregação que estava tentando descaracterizar o seu apostolado, estava tentando descaracterizar a sua pregação da verdade. Ele faz uma pergunta, corris bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? E ele vai dizendo no versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento, versículo 9, leveda toda a massa. Essas são duas verdades que o apóstolo Paulo coloca, sendo praticamente uma resposta à pergunta do versículo de número 7. Aqueles que estavam persuadindo os Gálatas de não irem de encontro e obedecer a palavra que tinham recebido, aqueles que estavam persuadindo os Gálatas de não obedecer à pregação e não confiar na salvação pela fé somente, eles não vieram de Deus.
E eles eram como que um fermento fora da receita, jogado no bolo. Eu estava assistindo Garfield com a Helena ontem. E aí tem um episódio de Garfield, que Garfield está assistindo a televisão na sala, naquela poltrona que ele gosta de ficar e ninguém tira ele de lá, jogadão, com aquela barriga de gato descansado, e zombando do Oji, né? Nossa, Oji, sai pra lá com esse bafo de cachorro molhado, né? E aí ele está ali assistindo, e está assistindo uma experiência de um cientista maluco. E ele vai na cozinha procurar a sua lasanha para comer. O Garfield gosta de comer lasanha, né? Comida principal dele. Ele vai na cozinha procurar a sua lasanha para comer. Quando ele chega lá, o John, que é o seu dono, está preparando um bolo. Só que o John saiu para ir ao quarto. E quando ele olha na tela, na televisão da cozinha, está passando um programa culinário que está ensinando a fazer um bolo. E aí o cara fala, um pouco de chocolate. E ele fala, todo chocolate. O cara fala, um pouco de trigo. Ele fala, toda a farinha de trigo. O cara fala assim, 2 colheres de açúcar. E ele fala, toda açúcar. E ele vai jogando tudo ali dentro. Tudo. E o cara fala a porção e ele fala tudo. Ele joga tudo ali dentro. E aí no fermento, o apresentador do programa culinário fala, o fermento tem que ser bem pouco. E ele fala, todo o fermento. E aí, o resultado é que o Garfield leva aquele bolo para o forno, aquele bolo vira um monstro, explode o forno, explode a casa do John e sai correndo atrás de todo mundo pela cidade. Um pouco de fermento leveda, estraga toda a massa. Se você errar, você acerta em tudo no bolo. Se você errar a mão no fermento. Hein, Janaína? Sola o bolo, cresce demais, cai, entorna tudo, fica uma catinga de queimado no forno. Aconteceu, eu sei que aconteceu lá. Aconteceu lá em casa também já algumas vezes. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a massa do evangelho estava prontinha. Era só pegar do forno e degustar. Esses pregadores falsos, eles lançaram fermento além da receita. O evangelho, irmãos, está prontinho. A gente não tem que colocar nada, não adianta querer fermentar para ficar bonito, para ficar maior, para ficar esplendoroso, para ficar grande. Não, o evangelho é suficiente, sublime, maravilhoso, e ele é tudo que nós temos, ele está pronto, é só a gente pregar ele. E o que é o evangelho? É a história de Cristo, é a sua vida, a sua obra, é quem ele foi, o que ele fez e o que ele vai fazer. Não tem que incrementar, não precisa. Vai levedar. E se levedar, estraga. Eles estavam acrescentando a salvação, afinal de contas, eles não estavam falando, olha, não. O apóstolo Paulo, o que ele pregou é completamente contrário. Eles estavam sendo sutis e dizendo, o apóstolo Paulo pregou a mensagem da salvação pela graça. Nós estamos dizendo, tudo bem, só que para vocês acessarem essa graça, vocês precisam da lei. Vocês precisam das obras. E o foco deles era principalmente a circuncisão. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 6, na pregação anterior que nós vimos, disse, pois em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Nada disso. Em Cristo nós temos a fé que opera pelo amor. Em Cristo nós temos a pregação suficiente de que não somos salvos por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Nós sabemos, amados, que qualquer coisa além de Cristo é beco sem saída, é atalho que leva a lugar nenhum.
Então, amados, nós precisamos olhar para aquilo que o apóstolo Paulo está nos apresentando e saber que não devemos acrescentar nada. Temos tudo que precisamos. E aí ele diz: confio de vós no Senhor, que não haveis, versículo 10, de pensar de nenhum outro modo. Não pense de outro modo. Aquilo que está estabelecido é ponto final. Não deve ser acrescentado nada. Não pense de outra maneira. Mas a parte B do versículo diz: aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. O apóstolo Paulo aqui está evocando os versículos 8 e 9 do capítulo 1, quando ele diz que se qualquer outra pessoa, e até mesmo um anjo, anunciar outro evangelho que seja anátema, que seja maldito. Ele diz essa dupla maldição no versículo 8 e no versículo 9. E aqui ele está dizendo: sofrerá condenação, será maldito. Aquele que tenta deturpar a palavra, aquele que tenta ensinar outra coisa junto com a palavra, aquele que tenta cansar a fé dos salvos com a outra pregação, submetendo a uso costumes, impondo questões antigo-testamentárias que Cristo já absolveu na cruz e cumpriu na cruz. Esse sofrerá condenação. Não tem meia palavra ou dupla palavra, tem uma palavra única. Esses sofrerão condenação. Judas, versículo 4, o Jonathan tem pregado em Judas, e esse versículo nos aponta para essa realidade, irmãos. Judas, versículo 4, pois certos homens se introduziram com dissimulação, eles se introduziram disfarçados. Eles, pode observar, irmãos, deixa eu só, antes de continuar lendo o versículo aqui, pode observar, o cara não abre uma igreja e coloca assim, igreja do judaísmo. Deve ter por aí, porque tem até cúspide de Deus, né? Igreja cúspide de Deus, deve ter por aí. Igreja do judaísmo. Mas eles não abrem uma igreja e falam assim: olha, aqui na nossa igreja, nós acreditamos que para ser salvo tem que circuncidar. Mas introduz o tocar chofar e a obrigação de um culto estranho. Eles introduzem em uma igreja chamada evangélica o candelabro e diz: olha, isso aqui é a marca da unidade da igreja. Não é a cruz de Cristo que é a marca da unidade da igreja, é o candelabro. Eles não abrem uma igreja e dizem: olha, agora nós estamos num movimento novo. Nós estamos aqui para pregar diferente dos evangélicos. Pode observar. Por que o Ed René Kivsk, ele não foi lá, abriu um galpão e botou o nome da igreja dele? Igreja Social Comunista, ou qualquer coisa desse sentido. Igreja da causa social. Não, a igreja dele é Igreja Batista Evangélica. Eles dissimulam, eles disfarçam, eles não têm coragem de abrir o peito então e dizer: não, nós somos uma igreja que a base que nós acreditamos é que Cristo foi um divisor de águas, ele marcou gerações, e então ele ensinou que nós devemos abraçar a causa social. Por que eles não abrem mão do nome evangélicos? Eles se disfarçam através desse nome e enganam muitos. Por que o Ricardo Gondim, o Caio Fábio, o Kleber Lucas, o Leonardo Gonçalves, eles não abrem, agora eles não abrem, vão lá, agora nós estamos aqui fazendo uma live conjunta e estamos dizendo: nós não somos mais evangélicos, nós somos um novo segmento no Brasil. Por quê?
Eles precisam da dissimulação. E não adianta você dizer, pastor, não precisa falar. Precisa sim, irmãos. Precisa falar sim, porque eles estão disfarçados. Nós precisamos puxar, né? Eu gosto de assistir desenhos. Eu gosto de Scooby-Doo, né? Por que a gente precisa puxar a capa e dizer, descobrimos tudo, desvendamos o mistério? A Thelma que gostava de fazer, né? Essa parte de puxar a tela, puxar ali a capa. Eles vão pesquisando e parece que eles estão sendo enganados. E no final eles dizem, o plano era esse, fizeram assim, fulano de tal que está aqui de trás. Na hora que ele puxa é o cara que estava ali. Agora deixa eu voltar para o texto. Pois certos homens se introduziram com disfarces, aos quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Esses homens, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles sofrerão condenação. Versículo 12, para completar a irritação do apóstolo Paulo, a indignação dele por aqueles que estavam tentando desmentir a sua pregação ou acrescentar alguma coisa à sua pregação, estavam pervertendo aqueles que estavam buscando ouvir aquela pregação do evangelho. Ali, ele disse, quanto aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem, está escrito aí. Sabe o que ele está falando? Já que eles pregam a circuncisão, por que eles, além de circuncidar, eles não se castram definitivamente? Está lá no texto original grego. Por que eles não vão lá e se castram? O apóstolo Paulo tem uma voz pastoral que chama os crentes a um evangelho puro e simples. Mas, como diz João Calvino, todo pastor verdadeiro ele tem duas vozes. Uma que atrai as ovelhas e outra que espanta os lobos. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é espantar os lobos. Ele está dizendo, olha, não tem ninguém brincando aqui não. Eles vão sofrer a condenação. E o versículo 11, o apóstolo Paulo para explicar uma situação que ele estava colocando em dúvida, dizendo, Paulo prega contra a circuncisão, mas ele circuncidou Timóteo. Ele, lá em Jerusalém, levou Tito e falou, não, vocês não vão circuncidar Tito. Mas, com Timóteo, ele o circuncidou. O apóstolo Paulo está dizendo, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Atos capítulo 16, versículo 3, depois de Timóteo ser apresentado, olha, esse aqui é um homem de Deus, ele está preparado para o ministério, Paulo pega Timóteo e circuncida Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era judeu. O que o apóstolo Paulo prega é contra um gentio ser circuncidado. Porque a lei não faz o menor sentido para um gentio. Mas quanto a um judeu, o apóstolo Paulo está dizendo, não tem problema. Se o cara quer se circuncidar, que assim o seja. Não faz sentido circuncidar Tito por ser grego. Faz sentido circuncidar Timóteo por ser Timóteo judeu. O que ele estava falando? Paulo prega pelos dois cantos da boca. De um lado ele fala que não tem que circuncidar. E não quis circuncidar Tito. Mas do outro lado da boca ele fala, Timóteo, vem cá, deixa eu te circuncidar. E o apóstolo Paulo está apresentando uma explicação. Olha, eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou perseguido? Por que eles estão me perseguindo se eu circuncidei Timóteo? Ele está usando a argumentação deles contra eles.
Por que se eu prego a circuncisão, eu sou perseguido? Eu estou pregando o evangelho, e inclusive também a circuncisão, então. Para quem de direito a circuncisão? E aí eu quero, por fim, dizer aos irmãos, nós, de maneira alguma, irmãos, podemos negligenciar a palavra da verdade. Primeiro, porque ela nos convence dos nossos pecados, ela nos convence de como nós temos que viver diante de Deus. Ela transforma o nosso coração. E segundo, porque ela é que nos sustenta na caminhada. Corris bem. Se você tirar os seus olhos da palavra, do Evangelho, você vai diminuir a passada, diminuir mais um pouco, passar a engatinhar, se deitar, parar no caminho e ficar com a sua fé enfraquecida. A responsabilidade da manutenção da fé, e eu já disse isso, a salvação, ela é monergista. Que é isso? Monergismo. Uma única força, é Deus operando. A santificação, ela é sinergista. Ou seja, Deus opera e o resultado, a resposta ao que Ele opera são as nossas ações, as nossas escolhas. Ou você acha que você é um robô agora? Um boneco de Olinda, um fantoche? Igreja, 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 igreja. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Não, irmão. Tem sangue correndo aí na sua veia. Você está vivo. E o que isso te exige? Isso te exige buscar a Deus, orar, ler a palavra, se santificar, ter uma vida com Cristo. Segundo, aquele que dá ouvido à falsa pregação, ele está se colocando na beira do barranco, do abismo da perdição. Quantas pessoas boas nós conhecemos, que estão enfiadas dentro de igrejas que estão pregando um falso evangelho. E elas estão ali, sinceramente, mas enganadas. Quantas pessoas que são joia, preciosas, e que nós não vamos diminuí-las em sua moral, conduta, mas que estão se assentando domingo após domingo na frente de lobos devoradores que estão pregando contra a fé delas e, por fim, anestesiando elas e elas caminhando para o inferno. O alerta do apóstolo Paulo é o seguinte: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Se alguém prega, amados, então lá a igreja é tão boa, né? Só tem o que tem de errado lá, irmãos, é que eles acreditam, que se o cara não for num monte, não for batizado no Espírito Santo, ele não está salvo. Está errado, irmão. Quanto tempo eu vivi enganado, cego, persuadido por esse ensino? Se eu não for no monte, eu não vou ter a presença de Deus no meu coração. Quantas vezes, e quantas vezes?
Deixa eu buscar o batismo no Espírito Santo, porque se eu não falar em línguas, eu não estou comprovando para as pessoas que eu sou um crente fervoroso de verdade. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes esse fermento levedou a massa do Evangelho, que era pura? Quantas vezes fomos atraídos por uma igreja da hora, inovadora, mas que estava apresentando uma persuasão que não vinha de Deus. Estava falando aqui de manhã, na nossa reunião dos homens de oração, que muito em breve se tornará a reunião de oração da igreja. Escutei o seguinte testemunho. Olha, foi maravilhoso, o culto foi muito bom. Só música legal, música boa. Olha, uma cantor que cantou, mas cantou muito. Quase não teve pregação. Tem pregação quase nenhuma, que coisa boa. Irmãos, tem alguma coisa errada nisso, não tem não? Foi joia, foi tão precioso. Que momento. Eu falo bem assim, leu a palavra de Deus na hora do dízimo. Para falar, só na hora do dízimo, leu a palavra de Deus, depois cantou de novo. Ficou todo mundo maravilhado. Foi essa descrição de um culto de uma igreja evangélica em Sol Fidelense. Irmãos, está errado, tem alguma coisa errada. Ou eu estou errado, ou nós estamos errados, ou eles estão errados, irmãos. O apóstolo Paulo adverte por último, e não deixe se levar, talvez pela ideia de que a condenação cairá somente sobre aqueles que enganam. Aqueles que estão ali enganados porque querem, por causa da ganância, por causa, eu estou num lugar bacana, estou confortável, aqui é tudo jóia, tudo do meu jeito. Eu virei um batista apostólico romano. Estou tranquilo. Irmãos, a mesma condenação que recai sobre aqueles que enganam, a reboque, recairá sobre aqueles que estão se deixando levar pelos enganos. Não existe nenhum outro evangelho, acréscimo ao evangelho, e não precisamos tirar nada do evangelho. O evangelho é puro, simples e suficiente. No evangelho nós temos tudo o que precisamos. Vamos ficar com o evangelho puro, irmãos. Eu sei que talvez você, durante muito tempo, carregou no coração um peso de exigências de um pseudo-evangelho. Eu sei que você, durante muito tempo, acreditou em um Cristo que você recebeu uma caricatura dele. Você ficou olhando para aquele Cristo, você olha para aquele Cristo e você deposita sua fé naquele Cristo, só que aquele Cristo não é o Cristo da Bíblia. Eu quero te dizer, eu preciso rasgar esse desenho da sua cabeça, essa caricatura. E eu preciso dizer, Cristo é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Cristo faz aquilo que a Bíblia diz que Ele faz. Eu sei que muitas vezes nós nos colocamos sob um jugo de acreditar no nosso Cristo imaginário, no Evangelho adaptado segundo os nossos interesses, ou alguém adaptou ele para nós, ou nós adaptamos ele. Mas a palavra de esperança para você nessa noite é: Cristo é o que o Evangelho diz que Ele é.
e que em Cristo você tem tudo que você precisa. A palavra de esperança para você nessa noite é que as santas ovelhas de Cristo, aquelas que foram alcançadas por Ele, elas conhecem a voz do seu bom pastor, elas estão no bom aprisco, elas recebem bom alimento, pastos verdejantes, um óleo para curar as suas feridas da alma, a poda tirada da lã no momento certo para que não garre impureza. Essa ovelha que foi alcançada, ela não se perde. Pastor, num mundo de tantas fake news, você liga a televisão, você não sabe mais do que você acredita, irmão. É um jornal ideológico atacando outro jornal ideológico. Você vai procurar uma notícia, um assunto, pesquisar sobre um assunto, aparece ali uma gama de assuntos. Você clica em um, fala uma coisa, em outro fala outra, em outro. Num mundo de tantas mentiras, de tantas fake news, de tantas meias-verdades, de tanta mascaração das verdades, o Evangelho é verdadeiro. E o Evangelho verdadeiro não deixa que os crentes salvos se percam. O puro, santo e suficiente Evangelho nos guarda de todo engano, de toda persuasão, de todo disfarce e nos mantém seguros. Por isso, se apegue ao puro, santo e suficiente Evangelho. Ainda que isso não te faça falar outras línguas, ainda que isso não te faça rolar no chão, ainda que isso não te dê nenhuma visão, ainda que isso não faça você ter nenhuma revelação, esse é o Evangelho que você precisa, esse é o Evangelho, esse é o Cristo que você precisa. Ainda assim, permaneça firme, porque o Evangelho é tudo que você precisa. Ainda que você não experimente um êxtase espiritual, esse Evangelho verdadeiro vai te conduzir para o céu. Você precisa experimentar as delícias desse Evangelho e não novas experiências à parte desse Evangelho. Por isso quero convidar você nessa noite a curvar sua fronte e dizer: Senhor, grave nos meus olhos, no meu coração, no meu pensamento, o seu Evangelho. O Jonathan Edwards orou e disse: Senhor, grave nos meus olhos a eternidade. Ore nessa noite e diga: Senhor, grave nos meus olhos, no meu coração, grave na minha mente o seu Evangelho. Me livra de toda enganação, Senhor, e me dê condições de, em Cristo, viver uma vida centrada no Evangelho. Me dê condições de viver uma vida pautada nos ensinos de Cristo e, através desses ensinos, poder anunciar o puro e santo Evangelho. Peço ao Senhor: Senhor, me frutifique no Evangelho. Eu quero ter uma fé saudável, uma fé vigorosa. Eu não quero ser um crente ocupante de banco, um crente número de igreja. Eu quero ser um crente cheio do Evangelho, pronto a servir e amar, disposto a seguir Cristo e a pregá-lo. Senhor, trabalhe no meu coração com o seu Evangelho, me fazendo abandonar tudo aquilo que não te agrada, fugir de todo laço pecaminoso, sair de todas as oportunidades que o diabo tem colocado na minha frente, abandonar todos os vestígios do velho homem, me revestir de Cristo e caminhar seguro, vigoroso, uma verdadeira espiritualidade, uma fé saudável, uma fé prática, uma fé pura, uma fé imaculada. Senhor, arranque de mim tudo aquilo que eu construí e é falso, e plante em mim a verdade pura do Evangelho. Senhor, me faça viver uma vida na verdade do Evangelho. Que os pecados outrora cometidos não sejam novamente cometidos.
que nós não venhamos desmentir a obra de Cristo com as nossas ações. Ó Deus, nos leve para os nossos lares, com as nossas mentes voltadas às exigências do Evangelho. E que nós não venhamos negligenciar a vida prática de fé. Em nome de Jesus, Pai, transforme-nos com o Seu Evangelho. Eis-nos aqui. Vê se há em nós, sonda-me, ó Deus, assim nós cantamos como salmista. Sonda-nos, ó Deus. E esquadrilhe o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e com o Seu santo Evangelho nos purifica, nos transforma, arranca de nós, Senhor, e nos faça caminhar uma caminhada no Evangelho, Senhor, maduros, seguros. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor.